Bom dia. Pedindo desculpas pelo atraso, estou me recuperando de uma gripe forte, mas vamos seguir. Dou por aberta, então, a solenidade, a homenagem à senhora Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida como Amelinha Teles, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora número 12.403, de 2024, de minha autoria e aprovada em sessão plenária por unanimidade nessa Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que conduz à mesa de honra as personalidades que irão construí-la. É uma alegria receber essas convidadas. Convido a professora Maria Celeste Simões Marques, representante do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas de Direitos Humanos, do PPDH da UFRJ, por favor. Maria Celeste. Uma salva de palmas. Convido também a querida advogada Leila Linhares Barcede, advogada, membro e ex-coordenadora do Comitê de Especialistas do Mecanismo de Monitoramento da Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Convido também a querida Vitória Grabois, fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, para se juntar aqui à mesa. E a senhora Ruth Alonso, representante da União de Mulheres de São Paulo, também aqui à mesa. E a nossa querida homenageada, que aqui muito nos honra com sua presença, que nós queremos acolher com muito carinho aqui nessa solenidade, que ela é a principal, nossa principal figura e homenageada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ouviremos agora a execução do hino nacional.
Tem um papelzinho que eu acho que ajuda. Ah, já tem aqui. Ah, tá. Sentar. Inicio aqui com as saudações que recebi, como nossa mensagem, nosso presidente aqui da Câmara, vereador Carlos Caiado, agradecendo o convite para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a senhora Maria Amélia de Almeida Teles, jornalista, escritora, feminista e militante pelos direitos humanos, e aproveito a oportunidade para parabenizar a homenageada pelo justo e merecido homenagem no momento que é otorgada com a mais alta comenda desta casa, em virtude de suas destacadas contribuições sociais. E parabenizo, por fim, a vereadora Luciana pela iniciativa. Já vou lhe passar aqui essa mensagem. Registro aqui a presença do senhor Vladir Daniele, sobrinho da nossa homenageada, da doutora Rosa Maria Cardoso, que foi advogada de presos políticos, aqui presente, a senhora Conceição Santos, diretora da Associação de Mulheres Bete Lobo, e da equipe de coordenação do Conselho de Anistiados Políticos, da senhora Virgínia Figueiredo, representando a Liga Brasileira de Lésbicas, a senhora Cristiane Brandão, coordenadora do coletivo das promotoras legais populares e professora da Faculdade de Direito, o senhor Anderson Moretson, estagiário da Subsecretaria de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, a senhora Helena Garcia, coordenadora do Movimento Mulheres Olga Benário, aqui presente também, e agradeço a presença de todos. Depois, se mais alguém quiser anunciar sua presença, estaremos recebendo aqui as menções. Já registro a presença aqui das professoras Mariana Trota e Fernanda Vieira, que não enviaram o papelzinho, mas eu já as vejo na plateia, né? Que são minhas colegas da FND e ativas componentes do coletivo de promotoras legais populares. Eu gostaria de iniciar essa solenidade dizendo da minha alegria e honra de poder estar aqui promovendo nessa casa essa homenagem. A querida Maria Amélia de Almeida Teles, essa figura que, nesse momento ainda, nessa conjuntura que a gente está vendo, né, uma política cada vez mais machista, misógina, lhe homenagear, Amelinha, também reafirmar o que a gente quer construir para o futuro. Nascida em Contagem, Minas Gerais, em 6 de outubro de 44, mas conhecida como Amelinha, completou 80 anos no último dia 6 de outubro. É jornalista, escritora, bacharel em Direito, pedagoga, feminista e militante pelos direitos humanos. Foi presa e torturada pela ditadura empresarial militar. Em 2014, por meio de um processo movido pela família Teles, o Estado brasileiro reconheceu e declarou o coronel Ustra torturador. Isso foi um marco nessa luta que promoveu. A Melinha é fundadora e diretora da União de Mulheres de São Paulo, coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares, que inclusive aqui nós já prestamos homenagem, que temos também um grupo muito ativo aqui no Rio de Janeiro e que por todo o Brasil apresenta e formula essa metodologia de formação e de mobilização de mulheres. E também e do projeto Maria Marias. A Melinha também é integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Em 2005, foi uma das 52 brasileiras indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2023, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É muito importante a gente fazer essa homenagem nesse momento, quando nós vemos, inclusive, como que na política a gente está vendo exatamente o oposto de onde nós gostaríamos de estar agora, Amelinha. Reverenciar você, reverenciar o seu trabalho, é também uma afirmativa de construção de um futuro. Soubemos que nas últimas eleições, né, de cada 7 vereadoras, 6 vereadoras mulheres, 6 foram do Partido Liberal. Ou seja, nós estamos vendo como que as conquistas do movimento feminista estão sendo apropriadas pela própria lógica sistêmica, machista e misógina. Temos um candidato em Fortaleza que fez piada com
o alto número de feminicídios, não vou citar o nome dele. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos florescer cada vez mais, em especial na juventude, em especial no cotidiano das lutas, como mulheres que são lideranças já de vários movimentos, estão conseguindo, apesar dessa diversidade, reafirmar a urgência, a necessidade das lutas feministas. Não é qualquer luta feminista, né? É um feminismo que tem um lado, é um feminismo que se afirma ao lado da classe trabalhadora, é um feminismo que luta por uma igualdade em todos os sentidos. Não só uma igualdade de gênero, mas uma igualdade econômica, luta por solidariedade, luta pela que a nossa sociedade possa estar cada vez mais construída em moldes da redução de uma desigualdade estrutural que nos acompanha desde o início. Esse parlamento é um espaço duro de disputas públicas e um termômetro de enfrentamentos enquanto feministas que temos que fazer nessa sociedade. Ai, peço desculpas, mas é a gripe e a emoção juntas. Enfrentamos aqui a misoginia, o fundamentalismo religioso, a lógica mercadológica da cidade, que penaliza, sobretudo, as mulheres trabalhadoras e as mulheres negras. Vivemos numa sociedade racista, numa sociedade que a todo tempo nos provoca a seguir em frente, mesmo diante de tanta diversidade, de tanta violência. Essa última campanha que eu estive aqui, enfrentei várias violências, muitas violências mesmo. Mas isso não nos faz deixar de caminhar, nem de acreditar no esperançar. No esperançar de Paulo Freire, no sentido de que precisamos seguir em frente inspiradas em tantas trajetórias de luta. Em especial aqui, dessa lutadora que hoje homenageamos. A Melinha Teles construiu sua vida toda pela luta das mulheres. E nos coloca aqui com um desafio de um exemplo de vida, que com essa homenagem queremos resgatar e projetar para o futuro. Então, é com muito orgulho, com muita emoção, que nesse salão nobre, entre mulheres lutadoras, ativistas, defensoras dos direitos humanos, queremos homenagear essa figura tão emblemática e importante para as nossas lutas, como a Melinha, que enche o nosso peito de orgulho e dá sentido a toda a batalha que fazemos aqui dentro e lá fora. Muito obrigada e receba nossas homenagens e nossos aplausos. Agora passaremos a palavra às nossas convidadas, com até 7 minutos de fala, para compartilhar conosco essa homenagem. Maria Celeste Simões Marques, por favor, pode assumir aqui o microfone. Bom dia a todas as pessoas. Com muita emoção também, alegria, né, e que faço parte dessa potente mesa, né, responsabilidade também, né. Eu atualmente ocupo a direção do Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho a honra de estar aqui ladeada de colegas que virão ser fundado, né, Vitória, o nosso NEPDH, e Luciana, que além da vereança é colega da FND, né. A Melinha, é um enorme prazer sempre estar com você, dividir esse espaço, e especialmente essa homenagem, né, que a todos emociona, sem dúvida. Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma breve leitura de um texto que foi construído a várias mãos, né, pelo nosso coletivo do NEPDH e do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Como representante do NEPDH, Sueli Souza de Almeida, da UFRJ, e do seu programa de pós-graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos, PPDH, agradecemos a oportunidade de nos somarmos institucionalmente a este importante ato político, a merecida femenagem à querida Melinha Teles, na qual estão inseridas algumas docentes da UFRJ e outras tantas companheiras.
Agradecemos especialmente as iniciativas e organizações da professora Luciana Boatê, professora e vereadora, professora Mariana Trota, professora Cristiane Brandão, professora Fernanda Vieira e professora Ana Cláudia Tavares. Amelinha, todos nós sabemos a feminista histórica e a referência que você é para todas nós na luta pelos direitos humanos do nosso país. Com você aprendemos que uma das formas de inibir recrudescências autoritárias, de atentados à democracia e de afronta ao Estado de Direito é o antídoto da memória e da verdade, da responsabilização, da reparação e da justiça, para além da luta contra o patriarcado. Temos clareza que o impulso vital para operar avanços legítimos deve vir principalmente do social, mobilizado e organizado, que é a expressão do avanço, do aprendizado pedagógico para que o nunca mais aconteça. Sabemos que são pilares da justiça de transição, o direito à memória e à verdade, reparação, responsabilização e reforma das instituições democráticas. À luz desses elementos, temos a reformar e ressignificar as instituições responsáveis pelos abusos e educar a todos, todos e todas para a democracia, a cidadania, os direitos humanos e para a não repetição dos atentados. São fundamentos que não podemos deixar de considerá-los em face da grande mobilização, tanto de ativistas quanto de personalidades, no transcurso dos dramáticos e trágicos acontecimentos históricos que atentaram contra a nossa Constituição, as instituições e a democracia. Cito Milan Kundera no livro Do Riso e do Esquecimento, de 78, que escreveu: para liquidar os povos, começa-se por lhe tirar a memória. Destroem-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhe escreve outros livros, lhe dá outra cultura e lhes inventa uma outra história. Nós, defensoras e acadêmicas de direitos humanos, estaremos sempre atentas. Aprendemos com você também, para que ninguém se esqueça e que nunca mais aconteça. Amelinha, você é uma mulher inspiradora. Receba o nosso reconhecimento, admiração e homenagem. Muito obrigada. Convido agora a querida Leila Linhares a fazer sua intervenção. Bom dia a todas e todos. Agradeço à vereadora Luciana Boatê por possibilitar esse nosso encontro hoje aqui em homenagem à nossa querida Amelinha, né? A Amelinha, uma amiga, né? Uma lutadora de direitos humanos, de quem eu tenho muito orgulho, né? De conhecê-la e de acompanhar o trabalho dela. Eu acho que a Amelinha que está, ao mesmo tempo, nós estamos homenageando a Amelinha, nós estamos também homenageando todas as mulheres que se colocaram, né, corajosamente na luta contra a ditadura, aquelas que sobreviveram e aquelas que não sobreviveram. É importante que a gente possa contar essa história, né? E eu vejo aqui, né, companheiras como a advogada Rosa Cardoso, né, que certamente eu hoje a provoquei um pouco para que ela pudesse estar contando essas histórias, né? A história da advocacia de presos políticos, as histórias que ela conheceu, as histórias que ela ouviu, né? E basicamente, né, as histórias das mulheres que sofreram uma violência igual à dos homens, mas, ao mesmo tempo, uma violência extra, que é a violência misógina, da violência sexual, do desrespeito ao corpo, da tortura em frente aos seus filhos. E, nesse sentido, eu acho que é uma história que nós nos damos conta que não está sendo contada. Há uma juventude que não sabe o que aconteceu. Ontem, nós tivemos a oportunidade, né, Amelinha, de estarmos na Faculdade Nacional de Direito, naquela grande sala, com não sei quantos, 200 alunos, talvez, né? Ouvindo, muitos jovens, ouvindo, né, a Amelinha falar, ouvindo a Ruth falar, né, num debate com os alunos, e, ao mesmo tempo, eu olhava para os rostos desses jovens
estudantes de direito, né, e percebia que eles não o conheciam, né, não conheciam o que se passou nesse país, porque essa história foi realmente apagada, né. Eu acho que essa história não está nos currículos escolares, né, é como se 20 anos fossem apagados, né, e que, de repente, nós caíssemos na redemocratização, na Constituição de 88, como se nada tivesse acontecido. E nós sabemos que há uma história que foi jogada para debaixo do tapete pelo Estado brasileiro, mesmo esse Estado que se redemocratizou, em certo sentido, mas que não se redemocratizou no sentido de eliminar as desigualdades sociais, eliminar o sexismo, eliminar a transfobia, eliminar o racismo. Ou seja, nós continuamos a ter, né, em nosso país, aquelas mesmas situações de opressão que nós tínhamos antes de 64, que foram, né, super avaliadas, né, no período da ditadura, e que agora nós temos a sensação de que nós avançamos, mas no estrutural nós ainda não avançamos, né? Estamos ainda numa sociedade de extrema desigualdade entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre pobres e ricos. E essa luta das mulheres, né, que a Maylinha está aqui se representando e representando as outras, foi uma luta não só pelos nossos direitos de mulheres, mas foi uma luta por uma democracia inclusiva, uma democracia que realmente pudesse transpirar um desejo de uma juventude que foi terrivelmente massacrada. Então, Amelinha, eu acho que esse seu aniversário, né, é ao mesmo tempo dizer, né, que bom que você está viva, né? Que bom que algumas companheiras ainda estão vivas para contar essa história, para compartilhar conosco a coragem que vocês tiveram e, ao mesmo tempo, né, ouvindo a Amelinha ontem, né, uma aluna chamou a atenção para esse jeito, né, manso da Amelinha, né, para esse jeito poético da Amelinha, né, e perguntava como é que é possível, né, que depois de tudo que você passou, né, você mantém isso, né? E eu acho que isso é uma das coisas que é importante, né? É importante a gente não simplesmente viver com o amargor, né, mas viver para continuar vivendo, para continuar fazendo, para continuar levando adiante o nosso legado, né? Um legado que a gente espera que a nova geração possa dar continuidade. Então, atos como esse, eu acho extremamente importantes, como uma maneira da gente continuar falando, continuar divulgando essa história tão pouco conhecida. E eu queria deixar, Amelinha, uma homenagem, que eu disse que a Amelinha, né, ela nasceu no mesmo ano do Chico Buarque de Holanda, né? E ontem, ouvindo você contando as suas histórias, né, a sensação que eu tinha é que você estava cantando também, né? Então, essa sensação de que um dia vai passar toda essa injustiça, vai passar toda essa opressão, né, e que a gente possa cantar juntas, né? Vai passar, né? Um beijo, querida. Agora eu convido a querida Vitória Grabois. Bom, obrigada. Bom dia a todas, a todos. É com uma grande honra que eu estou aqui, né, que o meu grupo, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, me escolheu, né, para representar a nossa entidade, né, uma entidade que já vai completar 35 anos no próximo ano, para homenagear a nossa querida Maria Amélia de Almeida Telles, a Amelinha. Eu e a Amelinha somos meio que parentes, porque eu só tenho um sobrinho e ela também só tem um sobrinho. Eu sou a tia do lado paterno, ela é a tia do lado materno. E os filhos de Amelinha sempre me consideraram tia e consideraram meu pai e a minha mãe como o vovô e a vovó, né? Então, a gente tem um carinho. Como é que eu conheci a Amelinha? Conheci a Amelinha nos idos dos anos 80, após a anistia, da qual eu vivi clandestina na cidade de São Paulo durante 16 anos, e a minha volta ao convívio social no Rio de Janeiro, porque eu sou daqui, né? Sou nascida no Distrito Federal.
e por intermédio das companheiras da Santa Cruz, né, da Maria Auxiliadora Santa Cruz, também professora da UFRJ, que me colocou em contato com a irmã dela, Rosalina Santa Cruz, e eu pude saber aonde a Melinha morava com Crimeia. Crimeia é irmã de Amelinha, mãe do meu sobrinho Joca. E aí eu, meio maluca, com uma amiga minha, que eu tinha em São Paulo, fomos bater na casa onde morava a Amelinha e Crimeia. Assim, com a cara de pau. Batemos na porta, o marido de Amelinha, César, abriu a porta e eu disse, sou Vitória. E entramos. E as crianças espantadíssimas, o Joca mais aguerrido, o Edson com cada olho desse tamanho, a Janaína mais próxima. Ela disse, não está nem Crimeia, nem Amelinha. Eu estou com as crianças, disse o César, mas daqui a pouco elas vão chegar. Aí a primeira que chega é a Melinha. Ela nunca me viu, ela não me conhecia, acho que ela sabia que eu existia, mas não... E foi com grande carinho, com grande emoção que ela me recebeu. Nunca mais eu vou esquecer. E o mais interessante é que elas moravam, né, numa rua que leva ao bairro, não sei se vocês conhecem São Paulo, elas moravam na Avenida Santo Amaro e eu morava no Brooklyn. E para ir ao Brooklyn, quando vinha da cidade, para ir para o Brooklyn, você passava na Avenida Santo Amaro. E diversas vezes eu devo ter passado na porta de onde elas moravam. Nós só podemos nos encontrar em 1980. O meu sobrinho só pôde conhecer a avó, minha mãe, em 1980, e a família do pai dele, né? Eu, meu filho, que eu tive um filho que nasceu em plena ditadura militar. E aí eu fiquei impressionada com aquelas mulheres fortes, né, que estavam à minha frente. E eu me sinto honradíssima que o grupo tenha me escolhido, porque eu reputo a União de Mulheres, me desculpe as outras companheiras, mas é a entidade mais importante feminista do Brasil. Sabe, ela foi fundada em 1980 e permanece até hoje. E ela abrange várias camadas da sociedade, né? É impressionante uma entidade feminista de mulheres permanecer, sabe? Tem que parabenizar essa entidade. Eu acho importantíssima. A Melinha tem um papel importante, não só no movimento feminista, mas também ela tem um papel importante na luta contra a ditadura militar, na luta pelo esclarecimento das mortes e dos desaparecimentos dos desaparecidos políticos. Ela também foi ela também foi fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, que depois, por várias posições, lá acabou se dividindo e hoje pertence à Comissão Especial, à Comissão de Mortos e Desaparecidos de Presos Políticos da Ditadura Militar. E eu queria dizer para vocês que a resistência do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, da Comissão de Familiares de São Paulo, nós não deixamos essa história morrer. Um ato como esse é muito... um ato como esse é muito importante para a nossa história, para a nossa memória. Como já foi dito aqui, a história da ditadura militar não é estudada nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Faz parte do currículo escolar do 9º ano e do último ano do ensino médio, né? E se hoje tem essa luta, se hoje nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, se hoje nós tivemos 94 comissões da verdade, tanto no mundo acadêmico como no mundo laboral, nos sindicatos, nas faculdades, nas universidades, isso se deve à nossa luta. Se tivemos Comissão Nacional da Verdade, se deve à luta dos familiares de mortos e desaparecidos. Então, a Melinha também tem um papel muito importante, não só no movimento feminista do Brasil, como nessa luta, né? E a gente precisa contar essa história. Como já foi dito aqui, ontem na Faculdade Nacional de Direito, me espantou, quero parabenizar as jovens professoras, que bom que está tendo uma renovação, professoras jovens, que às vezes elas não se consideram tão jovens, mas para mim é bem jovem. Que esteja a gente contar essa história, porque nós do Grupo Tortura Nunca Mais saímos por aí contando essa história nas escolas onde nos chamamos, nas universidades, nós estamos em todos os lugares, mas nós temos uma finitude, nós estamos indo embora. E essa história precisa ser contada. E a gente tem que lembrar, se hoje a violência, se hoje temos uma violência das periferias das grandes cidades do Brasil, e principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, é porque esse período ainda não foi escrito.
sabe? Todos os governos civis que sucederam ao regime ditatorial, empresarial, militar nesse país têm uma dívida conosco. Familiares de mortos e desaparecidos políticos têm uma dívida com a sociedade brasileira e com a nossa história, tá? E aí eu parabenizo a vereadora Luciana Boatê por essa belíssima iniciativa. Meu grande abraço, meu carinho, Amelinha, e eu termino com uma consigna do meu grupo. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra a Ruth Alonso. Pode pegar. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma honra estar aqui. Na verdade, eu fui surpreendida na entrada, né, com o nome à mesa, então agradeço a surpresa. Queria agradecer, né, a vereadora Luciana e as professoras também tão queridas, né, a Cris, a Mariana Trota, de terem proposto, né, esse recebimento, né, para a Amelinha dessa alta comenda aqui da Câmara. Num momento tão difícil da nossa história, né, e aí também solidarizar a vereadora Luciana com a violência política, né, de gênero, os índices altíssimos, né, de mulheres que são atacadas e o tanto que é um lugar para não estar, né, a todo momento essa estrutura diz que a gente não deve estar. E aí, né, acho que falar da nossa querida, né, amada Amelinha, que a todo momento tem trazido para a gente dessa importância da resistência, né, de toda uma história de resistência. E estou atualmente, né, na União de Mulheres como presidenta, que, como a Vitória trouxe, né, desde 1981, ela está lá, vamos completar 43 anos, agora em dezembro, e ela foi fundada pela Amelinha e mais 300 companheiras. Então, tinha mais de 300 mulheres naquela momento, na fundação, né, da União, e um espaço que, como a Vitória já trouxe, né, de resistência, que na época que o Estado não oferecia, né, centros de referência, a gente tinha acolhimento, tinha toda uma estrutura das companheiras ali, né, de receberem outras mulheres, né, o quanto que um espaço para a gente poder falar sobre abortamento legal e seguro, né, a gente falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, e fora a iniciativa das promotoras legais populares, que esse ano a gente completa 30 anos, né, em São Paulo, desde que elas trouxeram, né, a Melinha e outras companheiras para cá, né, essa proposta que hoje, como a Melinha diz, é um movimento, né, não é só um curso, não são só encontros, você passou, né, pegou o certificado e foi embora, né? Então é um movimento, e é um movimento que está espalhado pelo Brasil todo. E aí acho que a importância de quando a gente vai, né, discutir sobre o que a gente vai falar no ano, né? A Melinha sempre traz a questão de precisamos falar da ditadura, né? Precisamos falar dos mortos e desaparecidos, precisamos falar das mulheres que foram, né, torturadas, né, estupradas, que foram desaparecidas, que tiveram seus filhos desaparecidos, e, sobretudo, pensar, né, recentemente, essa semana, a Melinha participou de um evento das mães, né, o quanto ela tem destacado as mães da ditadura, as que tiveram seus filhos, né, torturados, desaparecidos e mortos, e as mães que foram encarceradas e torturadas, né, também. Então, acho que para nunca esquecer a importância da gente manter, né, ter essa persistência em continuar falando, né, sobre isso. Então, acho que esse momento de, dentro dessa casa, né, a Melinha, a gente poder, né, juntas, homenagearmos, né, a Melinha, é uma maneira de, acho que, manter essa história viva, né, e da gente comprometida aí, né? Ontem ela estava lançando o livro Contos da Cela 3, que está ali, né, no fundo. O quanto que a gente precisa contar, e contar também com essa ternura para as pessoas também se aproximarem, apesar de ser uma história cruel, terrível, né? Então, agradecer a Melinha a sua existência, né, os passos que vêm de longe, que com a sua generosidade, acho que a Vitória trouxe essa situação, né, de ela não conhecer você. E é essa generosidade que a cada dia, na União de Mulheres, nas promotoras legais populares, a Melinha nos recebe a cada uma das mulheres com suas diversas histórias, e que a gente está comprometida em coletivamente
continuar lutando, buscar saídas e responsabilizar o Estado do dever que ele tem, né, de garantir políticas públicas. Então, eu queria agradecer e parabenizar também a iniciativa. Eu convido agora para subir aqui ao púlpito a querida amiga e professora Mariana Trota para apresentar o livro que foi recentemente publicado em homenagem à Amelinha. Mari, por favor. Ai, que lindo. Agradecer por chamando a professora Cristiane Brandão, organizadora aqui do livro. E queria chamar as autoras do livro que nós fizemos em homenagem à querida Amelinha Teles, que é um livro organizado pelas educandas, que se tornaram promotoras legais populares, e as facilitadoras do curso Promotoras Legais Populares aqui do Rio de Janeiro, que foi criado a partir da experiência da União de Mulheres de São Paulo, em diálogo com a Amelinha Teles e com Ruth Alonso. Então, chama Bianca, Ingrid, Camila, Iara, Poliana, Luciene, que está aqui, Rosinete, Leila Linhares também esteve aqui conosco. Então, é mais uma feminagem. Fernanda Vieira, vamos aqui, fiz a lista. Vem, Fernanda. A Celeste, que também ali na mesa. A Leila também. E a Melinha. Então, foi um livro feito por uma feminagem aos 80 anos da Amelinha Teles, né, uma feminagem vida por toda essa história de resistência à ditadura, de construção da democracia do direito das mulheres, né? E passar aqui para a professora Cristiane Brandão. Pois é, foi uma iniciativa das promotoras legais populares, né? Na verdade, nós estamos, eu e Mari, nessa coordenação, então, representando todo esse movimento, né? Mas não podíamos deixar de registrar alguns temas bastante emblemáticos, simbólicos, importantes dessa luta, né, pelos direitos humanos das mulheres. Então, temos contribuições de várias feministas, autoras militantes, professoras, acadêmicas ou não, mas pessoas que estão aqui juntas, comprometidas, né, com essa luta. E dizer que as contribuições vieram, então, de pessoas ligadas às PLPs aqui do Rio de Janeiro, facilitadoras, né, do curso de PLPs e das próprias promotoras legais que se formaram, né, e que estão ainda conosco na coletiva também. Então, parabéns, Amelinha, mais uma vez, e é uma honra para a gente te ter aqui. E como a gente faz na apresentação, parafraseando o Brecht, há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há aquelas mulheres que lutam toda a vida, e essas são imprescindíveis. Viva a imprescindível Amelinha Teles. Muito obrigada. O livro está ali atrás, para quem quiser conseguir acessar essa feminagem, a nossa queridíssima Amelinha Teles. Obrigada, Amelinha. E todos podem, né, adquirir o livro ali atrás. Opa, já tem. Eu tenho que registrar aqui a presença de várias pessoas, mulheres incríveis que se juntaram aqui a nós. Natália Perdomo, professora de Serviço Social da UFRJ. Romildo do Vale, irmão de Ramires do Vale. Edna Calheiros, presidente da Associação de Mulheres de Saquarema. Rafael Maul, do Grupo Tortura Nunca Mais. Senhora Luciane Lacerda, representando a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Senhora Tatiane Araújo, representando a Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir e a Resistência Feminista. Doutora Bianca Araújo, promotora legal popular e coautora do livro É na Luta que a gente se encontra. Bom, chegamos agora ao momento ápice desse encontro, dessa femenagem que a gente tem que reafirmar aqui, e que é a entrega da resolução, diploma e conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a maior honraria desta Câmara Municipal, a essa mulher que tem toda a trajetória marcada pela luta em defesa das mulheres e da classe trabalhadora. Então, eu já trago agora, né? Já vou, por favor, Amelinha, para a gente fazer essa entrega solene.
mais alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. E eu passo a palavra, então, à nossa homenageada do dia, a querida Amelinha Teles. Nossa, hora difícil agora, né? Olha, bom dia, né? Bom dia a todas, todos, todes. Eu estou muito, não preciso falar que eu estou muito emocionada, né? Eu fiz 80 anos e eu vejo tudo isso aqui. Eu morei aqui no Rio de Janeiro, quando eu tinha 20 anos. Meus filhos nasceram aqui, a Janaína e o Edson, nasceram aqui, né? Meus filhos são cariocas, tudo na clandestinidade. Tudo que tem de bom nessa cidade, eu nunca usufruí, porque eu vivia clandestina. Eu estava sempre escondida, sempre correndo. E agora eu estou tão visível, né, que eu até me assusto. Até me assusto. Porque essa cidade, para mim, é a cidade da clandestinidade, né? E aquela pessoal, aquela militância, eu convivi com muitos militantes, eu era do Partido Comunista, tinha muitos militantes, principalmente homens, a maioria eram homens, tinha poucas mulheres naquela época, pelo menos que conviviam ali no meu ambiente, e praticamente todo aquele pessoal não viveu até os 30 anos de idade, não chegou aos 30 anos de idade. Então, quando eu chego aos 80, quer dizer, isso, eu falo, gente, cadê aquela turma da clandestinidade? Porque a clandestinidade é horrível, mas também tem um lado afetivo, tem um lado daquelas pessoas, daquela juventude, daquela alegria. Então, é essa primeira sensação que eu sinto, esse buraco. É um buraco que eu sinto. Eu vivo, tem um... Assim, e esse buraco cadê a Natália, que está aqui na minha frente, que ela falando da ausência, essa ausência é muito sentida na minha história, e eu penso que é um pouquinho a história do Brasil, porque nós perdemos muita força, muita energia naquele período, muita gente foi assassinada, né? Então, eu fico pensando nessas pessoas. E eu, olhando aqui, eu estou aqui na frente do Vladir Daniele, o filho do Carlos Nicolau Daniele, com um dirigente comunista com o qual eu fui sequestrada, junto com ele e o César, meu companheiro. E assisti, fui torturada, lógico, vocês conhecem minha história, mas o Daniele foi torturado até a morte. Eu assisti. Eu sou testemunha ocular desse assassinato, que eu carrego comigo, porque é chocante você passar por aquilo tudo. Passa ali uma semana depois do assassinato dele, quem comandou foi o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que a família Teles fez essa ação que eu quero falar, mas antes disso, quero dizer que passado uma semana do ocorrido, daquele crime brutal dentro do DOI-CODE, centro de São Paulo, que é o bairro Paraíso, ainda chama Paraíso, que eles sempre faziam uma comparação, você está no paraíso, né? Eles me mostram uma manchete de jornal, o capitão Birajara, eu nunca vou esquecer disso, falando
terrorista morto em tiroteio, e tem uma foto do Daniele. E eu falei com o capitão, porque eu nunca perdi a calma, não. Isso eu nunca perdi, isso faz parte, eu não sei se é da minha mineirice, se da minha genética, e eu sempre tive fé na vida. Eu sou essa Maria, eu tenho fé na vida, não tem jeito. Então, eu falei com ele, assim, com o capitão, mas como que ele morreu em tiroteio se ele morreu aqui nessa sala? Porque eu estava na frente da sala onde ele foi morto. E o capitão, que aliás não era capitão, ele era delegado de polícia, mas eles se apresentavam como se fosse do Exército, né? Ali no DOI-CODE eles trocavam. Quem era do Exército fazia de conta que era da Polícia Civil, e quem era da Polícia Civil fazia de conta que era do Exército, para confundir a nossa cabeça. E ele falou assim, não, isso é para você ver que nós damos uma versão da morte de vocês do jeito que a gente quer. Então, nós queremos dar essa versão e nós damos. E você também pode ter uma manchete desse no jornal nesses próximos dias. E isso foi simplesmente para me levar para o pau de arara, para a cadeia de dragão, enfim, para todas aquelas formas de tortura. Então, eu trago isso comigo, né? E quando eu vou sair da prisão, que eu vou para a vida, né? E eu queria que tivesse aqui uma amiga minha, que hoje ela não pôde, ela ficou muito emocionada ontem, não conseguiu vir hoje. Aí ela... a Hélia Menezes Rolo, que eu sempre trago essa mulher comigo, porque ela me deu muito colo, muito afeto. Ela ficou comigo nesses dias. E ela falou, nunca vou esquecer de você. E quando eu tiver uma filha, eu vou dar o nome de Janaína. A filha da Hélia ela tem o nome de Janaína. Mas eu estou falando tudo isso aqui, mas não era para falar isso. Eu tinha preparado uma fala para não fazer confusão, porque sempre a gente fica muito emocionado e confunde mesmo, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que neste momento me sinto extremamente honrada por estar sendo agraciada com a medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por iniciativa da vereadora Luciana Boatê, do PSOL, feminista, que eu já conheço lá de São Paulo, lutadora incansável. Quero agradecer imensamente sua generosidade, vereadora Luciana, e da cidade do Rio de Janeiro, demonstrada neste gesto, que entende ser um reconhecimento político da luta por memória, verdade e justiça, uma luta tão rechaçada pelo negacionismo histórico, presente de forma vigorosa no nosso país. Haja visto que houve a proibição do governo federal de realizar atividades que pudessem trazer a memória coletiva do golpe militar de 1964 e seus danos, cujos efeitos ainda estão lamentavelmente presentes nos dias de hoje, quando este fez exatamente 60 anos. 60 anos depois do golpe, eu achava que eu não ia viver tanto tempo assim. Nunca tinha certeza, né? A vida sempre foi muito incerta, mas eu não esperava viver 60 anos e ainda ter que falar da ditadura e dos crimes da ditadura. Eu pensava que eu pudesse falar de outras coisas. O nosso país é vergonhosamente reconhecido em nossa região como o país da impunidade, onde dar golpe de Estado passa a ser uma ameaça permanente, constante. Toda hora nós estamos ameaçados. Os militares não querem. Eu não sei se vocês acompanharam a retomada da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que é uma comissão de Estado, não é uma comissão de governo, e que foi conquistada em 1995, com muita luta nossa, e que deu um impulso muito grande. Foram 2 acontecimentos. Foi a abertura da vala clandestina de Perus, que tinha mais de 1.500 ossadas, e a iniciativa dos familiares do Araguaia, que já encaminhavam essa ação. O próximo passo era ir para o sistema interamericano
de proteção dos direitos humanos. Foi o que aconteceu. E o Brasil é condenado, o Estado brasileiro é condenado por essa ação. Bom, agradeço também às professoras Cristiane Brandão e Mariana Trota, da Faculdade de Direito da UFRJ, que atuam cotidianamente na defesa dos direitos humanos das mulheres, pela democracia efetiva e pelo acesso à justiça social. Faz tempo que eu estou acompanhando vocês, né? Eu não lembro quantos anos, não consegui, mas, quer dizer, tempo, para mim, eu acho que é um tempinho já, né, que vocês estão aí. Saúdo a minha advogada, Rosa Cardoso, que eu não podia deixar de saudar. Que recuperou a guarda dos meus filhos de 5 e 4 anos, à época, tirando-os das garras do Major Ustra, comandante do DOI-CODE, Centro de Torturas e Extermínio de Militantes, nos anos de 1970. Gratidão, advogada Rosa Cardoso, por tudo que você fez, não só por mim, pela minha família e por muita gente, muita gente. Muita gente que hoje não pode estar aqui, que já se foi. Mas a Rosa era uma menininha, né, Rosa? Era uma menininha quando ela subia ali naquela tribuna, ali na Justiça Militar, na auditoria, para fazer a defesa nossa. Gratidão. Minha saudação... Minha saudação muito especial à nossa querida Ruth Alonso, militante feminista, LGBT, presidenta da União de Mulheres de São Paulo, organização que eu fui uma das fundadoras, que tem 43 anos de existência. Em nome da Ruth, eu quero saudar todas as companheiras da União de Mulheres, todas que estão ali todo dia, com muita dificuldade. Tem dia que é alegre, tem dia que é triste, mas estão ali, né, participando, construindo a União de Mulheres e essa luta de resistência, né? Feminismos são resistências, né? E nós estamos ali. E nessas investidas do patriarcado racista, sexista, LGBT-fóbico, né? Nós estamos vivendo isso constantemente. Nós estamos tendo um avanço do fascismo, né, no Brasil. Meu carinho especial às promotoras legais populares do Rio de Janeiro. Muito especial, que lutam todos os dias com essas professoras aí contra a violência racista, a violência sexista. Defendem, hoje é um ato revolucionário, viu, Leila? Defender a Lei Maria da Penha. Hoje passou a ser um ato revolucionário. Parecia que era apenas uma luta democrática, não, ela passou a ser uma luta maior, porque é uma investida fascista contra a Lei Maria da Penha. Muitos dessa eleição agora, aliás, o mais votado, né, o vereador mais votado, contra a Lei Maria da Penha, faz campanha na televisão contra a Lei Maria da Penha, né? Saúdo o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, viu, Vitória? Eu saúdo o grupo, porque esse grupo permaneceu, com todas as dificuldades. Eu vim aqui na fundação desse grupo, eu acho que foi em 1985, né? Foi, eu vim aqui, e está até hoje ali, você entendeu? Porque como nós não conseguimos erradicar o autoritarismo no nosso país. Ele está ali, que ele foi fortalecido com a ditadura militar e permanece nas instituições, nessa violência, nessa matança constante, né? Então, o Grupo Tortura Nunca Mais, eu parabenizo. Saúdo minhas companheiras feministas, a Leila Linhares, que a Leila Linhares é lá daquele tempo da Constituinte, antes... Mas na Constituinte, gente, se não fosse uma mulher como ela e outras tantas que não estão aqui, mas que eu saúdo, porque são essas mulheres que garantiram direitos que nós estamos usufruindo. As velhas e as jovens. Nós temos direitos hoje que nós nunca tivemos antes, né? E foi essas feministas, e aqui o Rio de Janeiro teve um papel muito importante, né?
E que continuo lutando contra essa agenda reacionária fascista que quer o retrocesso. Todo tempo esses fascistas estão sequestrando os nossos direitos. E quando sequestram o direito das mulheres, estão sequestrando de todo mundo, viu, gente? E eu sou uma feminista que eu luto contra a ditadura, que eu luto pela democracia, porque eu acho que feminismo é isso, é uma luta política, sabe? Essas mulheres, as feministas, que muito me honram e eu participo desse movimento, são as que vão defender os direitos reprodutivos, os direitos sexuais, vão defender um absurdo que está acontecendo no Brasil, que é querer proibir o aborto legal desde 1940. Nós temos um aborto legal desde 1940 que os fascistas agora impedem. Em São Paulo está um horror. Você imagina a maior capital, talvez até da América Latina, e rica, poderosa, as mulheres têm que fazer aborto, têm que ir lá em Minas Gerais, têm que ir em Recife, têm que ir para um outro estado, né? Saúdo minhas irmãs e meus irmãos que fazem parte da nossa longa caminhada em busca de esclarecimento sobre os assassinatos e ocultamento dos cadáveres de militantes, as desaparecidas e os desaparecidos por motivação política. Saúdo aos familiares de desaparecidos que estão aqui, que eu estou vendo o Romildo, o Vladir, a Vitória e acho que tem mais que estou vendo aqui, mas todos, porque se não fossem os familiares dos mortos desaparecidos políticos, o Brasil hoje não sabe o que é ditadura, mas não teria nem um registro sobre essa luta. Quem garante, quem está construindo a verdade a duras penas são os familiares dos mortos desaparecidos políticos, né? Aqui, olha, deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Eu escrevi um monte de coisa, mas eu não estou conseguindo ler. Destaco um profundo reconhecimento pela contribuição histórica de dignidade e justiça que nos deixaram as pessoas desaparecidas por lutarem contra a ditadura. Porque os desaparecidos, eles tentam o tempo todo colocar a gente no mesmo campo dos torturadores. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os torturadores é uma política de Estado, uma estratégia política do Estado que criou, que fortaleceu, porque a tortura é histórica no Brasil, mas que fortaleceu grupos de agentes do Estado para torturarem as pessoas. E os militantes foram lutadores pela democracia, pela liberdade, pela justiça social. Então, não dá para colocar no mesmo patamar, não dá. Essa história de falar de anistia agora para torturador, anistia para quem cometeu crime de lesa humanidade, como aconteceu recentemente com assassinato em massa da Covid. A gente não pode esquecer, não, das vítimas da Covid, porque muitas e muitos são... É quase 1 milhão de pessoas, e muitas pessoas foram mortas por negligência do Estado, por negacionismo científico. Não recomendo as vacinas, não recomendo as medidas sanitárias, não tomar providência. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar isso, não. Isso fere a nossa dignidade o tempo todo, enquanto pessoa, né? Trago comigo as memórias, isso acho que vocês já perceberam, né? De uma geração que não se curvou diante do inimigo, a ditadura militar, e que durou 21 anos e deixou tantos entulhos autoritários que até hoje estão impedindo avanços importantes que o Brasil precisa, né? Bom, eu quero agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, porque todos foram vítimas, sim, da ditadura. Meus filhos, que foram
as principais vítimas no momento do meu sequestro e do meu companheiro, César. E meus filhos são professores universitários, são professores de universidade pública e trabalham com o tema da ditadura, né? Então, é uma resistência. Eles fizeram do trabalho deles uma forma de resistir a essas investidas, né, da ditadura. Eu sou uma educadora popular feminista, porque me chama de jornalista, me chama de escritora, tudo isso eu faço por necessidade. Eu fui jornalista obrigada, porque eu tinha que viver na clandestinidade. O que faz na clandestinidade? Ou você vai para o front lá para enfrentar, né? Ou você vai escrever, você tem que escrever, você tem que comunicar com as outras pessoas. Então, eu sou uma jornalista clandestina. É claro que eu vivi, fui parte da imprensa feminista, fui do Brasil Mulher, que eu sinto falta dela aqui hoje, a Amadá. A Amadá foi minha colega de Brasil Mulher, minha companheira ali, das primeiras feministas que ousaram a falar publicamente que somos feministas, que eu lembro, que aliás hoje está voltando esse tempo. Nossa, ser feminista, você parece uma pessoa tão boa, gente, como que você é feminista? É assim que a gente ouvia os comentários. Bom, eu sou uma educadora popular feminista em direitos, em defesa da igualdade de gênero, raça, etnia, justiça social, econômica e política. E isso nos leva a uma luta constante contra todas as formas de opressão, exploração e dominação. Sou promotora legal e popular, que esse é o nosso lema, que é isso que nós fazemos o tempo todo, não é? Façamos esforço no sentido de unir mulheres negras, indígenas, não brancas, lésbicas, bissexuais, não binárias, trans e cis, velhas, jovens e brancas, que rechaçam o racismo e os privilégios da branquitude para impedir o crescimento do fascismo no Brasil e no mundo. Nós temos que nos unir para impedir. Então, eu falo de uma frente unitária de mulheres feministas contra o fascismo. Nós temos que construir isso urgentemente. Palestina livre, viva os povos livres no mundo inteiro. Sem as mulheres não haverá justiça social, não haverá paz, democracia e direitos humanos. E minha gratidão é muito grande, vereadora, por essa iniciativa. Obrigada. E vocês já viram, antes de encerrar a nossa homenagem, a Melinha já nos convida a seguir com a luta, e ela é necessária por isso, né? Por tudo que ela nos insta até hoje a seguir lutando, tendo passado por tantas partes terríveis da nossa história. Reconhecer aqui a necessidade da luta por democracia e as ameaças cotidianas que essa democracia apresenta, em especial contra nós, mulheres, é reafirmar aqui a vida cotidiana das lutas de tantas mulheres que precisam ter o direito, né, de viver uma vida com dignidade. Toda uma população brasileira que é massacrada, seja na violência de Estado todos os dias, em especial aqui no Rio de Janeiro, nas favelas, nas periferias. É pensar nesse momento difícil com que passa o Brasil, que a gente está enfrentando aí essa luta política na qual a extrema-direita ganha cada vez mais força. Falar disso é falar também da defesa, né, das universidades públicas, onde a gente consegue ainda fazer aí essa disputa por um país diferente.
e reconhecer a importância da luta das mulheres, que na ditadura foi quando, né, sempre existiu luta das mulheres, mas na ditadura eu acho que a gente conseguiu ter assim, essa visualização mais formal e das organizações que dali para frente se estabeleceram. Então, a vida da Melinha se confunde com esse início das organizações feministas de tamanha importância hoje, até os dias de hoje, que a gente segue militando, né, com a esperança feminista de um mundo melhor. Então, viva a Melinha, viva a luta das mulheres, viva nós, viva as mulheres, viva a democracia e seguimos juntas. Agradeço a presença de todas e todos, agradeço essa mesa maravilhosa aqui, a Ruth, Leila, Celeste, Vitória, a presença de todas, todos e todes aqui, e convido para a gente terminar ouvindo o hino da cidade do Rio de Janeiro e para encerrar nossa solenidade. Um bom dia para todo mundo, que a gente saia daqui fortalecida por essa figura maravilhosa e para a luta de todas aqui que se apresentam aqui e que estão representadas em Amelinha Teles. Parabéns, Amelinha, muito obrigada. Você é a nossa referência e seguirá sendo. Obrigada. Esse hino é melhor que o hino nacional, hein? Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.